um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras vidas por trazer a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Neste momento, agradecemos o silêncio e a atenção de todos para a apresentação de slam, poesia cantada, intitulada Números que não nos cabem, por Stacey Ferreira e Mate de Araújo, jovens moradores do Complexo da Maré. Uma prece de silêncio eu peço para todas as circunstâncias da nossa sobrevivência. Nossas inquietações têm razões para tanto barulho, mas espírito cansado, se não cala por um momento, se cala pela eternidade. Uma prece de silêncio eu peço por um momento, pelos momentos mais decisivos que nos tornaram quem somos. Uma prece de silêncio eu peço pela minha vulnerabilidade, para que assim eu perdoe os meus erros. Uma prece de silêncio eu peço para todos que já soltaram piadinhas, mas não passam de comédias. Uma prece de silêncio eu peço para todas as barreiras que ousaram tentar nos parar e falharam miseravelmente. Uma prece de silêncio eu peço pelos silêncios que não puderam ser som, para que escutem o meu coração pulsando em memória de cada um. Uma prece de silêncio eu peço pelas lágrimas que caíram e ninguém viu e hoje me fazem navegar por elas. Uma prece de silêncio eu peço um único momento para que os ruídos do medo não façam cair no esquecimento o quanto somos gigantes, do jeito que o mundo não queria que a gente fosse. Em 2022... pensei que meus direitos continuassem em 64, inexistentes, igual nossa humanidade nas estatísticas. Não temos tanto medo de filme de terror, porque crescemos vivendo em onde em um ano, mais de 145% dos nossos foi ao chão, comparado ao ano anterior, enquanto os executores da lei não cumpriam com ela dentro da nossa própria casa. Só alimentou um defeito antigo, criado pelo sistema que não dá assistência, porque aqui dentro já existe uma guerra e 8 vezes essas facções se enfrentaram sem pena. Juntando tudo, 39 balas achadas deixaram mais amargas a vida de famílias que queriam saborear sonhos e viram 87% disso tudo parecer de propósito. O que mais tem funcionado do Estado é caçar o nosso CEP. Mandavam só PM, PF e ML, tudo isso fere a nossa dignidade, recebendo 283 vezes o desrespeito a tudo que batalhamos para construir, com danos, roubo, invasão, cárcere privado. Olhar para o futuro fica difícil, quando o nosso presente vem quebrado, com 15 dias sem aulas em 46 escolas e 19 dias sem poder cuidar da saúde, em operações planejadas ao fracasso. Por isso foi importante a criação da DPF, resultado das batalhas que a favela mais entende, salvando várias vidas que podíamos perder, fazendo várias almas continuarem presentes. E mesmo assim não largam laço, andando por nossas ruas como se fosse numa Ucrânia, com forte armamento, carros e helicópteros blindados, e nada blinda a nossa sanidade dessa ignorância, de acreditar que nossas vidas não valem nada, a troco de combater drogas ou buscar carga roubada. Como dizer para nossas crianças que a causa de suas ausências vem de quem deveria prezar pelas presenças? Como colocar colírio nos olhos, já que na polícia só tem dado tela preta?
Não há vagas para a paz assim, com sequelas da pandemia e de um pesadelo sem ferro sem fim. Quero saber quando posso ser feliz, andar tranquilamente na favela em que eu nasci, porque enquanto canetas autorizarem gatilhos, os galhos de nossa árvore genealógica não darão mais frutos, enquanto arrancarem as nossas sementes. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas como andar tranquila, se a bala lançada encontrou mais uma vítima? Se a cada ano que passa é uma mãe que grita, que chora, que sofre, e nada muda, o que cresce é o número de mortes. Até quando eu vou ter que aceitar a violência armada? É sempre uma voz silenciada e uma arma na cabeça apontada. Eles me olham e me julgam como um indigente, mas não para e me escuta quando grito que sou inocente. Não olha minha blusa da escola e não veem que eu sou estudante. E não consigo me defender dizendo que eu não sou traficante. É preciso haver justiça. Chega de ver o meu próximo virando estatística. Eu estou no olho do furacão. Meu rosto está estampado numa camisa branca e meu nome é noticiado nos jornais da televisão. O meu povo grita por uma melhora. Chora e não tem um amigo. E eu já consigo ouvir um certo sábio dizer que fácil é fazer barraco, difícil é fazer abrigo. É tempo de se levantar, clamar por uma mudança e fazer nossas vozes serem ouvidas, porque são eles que são chamados de heróis, mas é nas minhas costas que ficam as marcas das feridas. Só queremos paz, andar com a nossa cabeça erguida, fazer um churrasco com a família num domingo de tarde e ver nossas crianças soltando pipa. Sabe por quê? Porque eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. O que a gente faz com a dor depois que a dor cortar você? Será que você vai apanhar ou vai criar forças para bater? Ela devia ser faísca para reconstruir todas as nossas forças e não mais o medo que deixa a gente na encolha, mas é difícil. É difícil tirar o foco do sufoco, porque sufocamos sem o foco, e o oco que fica na cuca é culpa de quem propaga o ódio. Olha para fora dessa bolha. Enxerga que esse mundo não é pacífico. Nesse oceano de descaso, olha o quanto já fomos agredidos. São casos e mais casos de descaso, e não é por acaso que isso afeta o nosso povo. Nossos corpos tombam sem paraquedas. E eu só queria parar a queda do meu povo. É a falta de fé que é efeito, de sentir os efeitos da falta. E o que não falta são motivos para a gente lutar pelo que nos faz falta, mas falar de dor está dando dinheiro. Mas é só para quem nunca sentiu. É por isso que falta pessoas na luta e não na briga por views, porque quando eles falam sempre chamam mais atenção, serve para ganhar um 10, serve para fazer textão, mas parceiro, está na hora da virada. Desliga o Facebook e bota um livro na cara. Você não precisa de um partido para tomar um partido na sua vida. E antes que tu fique partido ao meio, não seja marionete de cirandinha, porque se não incomoda, não é revolta. É só um showzinho para os inimigos. Porque fazer barraco é fácil. Difícil é fazer abrigo. Tem muito cínico sem cinética para sair da inércia e criar um pouco de ética. Fazer revolução é muito mais que falar os nomes de quem já pisou nessa terra. Se você quiser gritar Maria ali presente, então vai lá ajudar o povo dela, porque é isso que fazem com a nossa dor. Vira uma marca para vender. Preto, pobre, favelado é produto para quem não é nenhum desses três. Já chega de ser objeto de TCC. É nós que vai tecer a história, pelo amor que temos pelos nossos que merecem glória. E agora? O que você vai fazer com a dor depois que ela cortar você? Será que você vai apanhar? Ou vai deixar cicatrizar para a gente poder vencer? A senhora Liliane Santos, integrante da Rede da Maré,
realizará a entrega ao senhor presidente da República do boletim Direito à Segurança Pública na Maré, de 2022. Neste momento, a senhora Janete Nazaré, integrante do Coletivo de Mulheres do Salgueiro, realizará a entrega ao senhor presidente da República da Carta de Intenções no campo da segurança pública e acesso à justiça. Agora será exibido o vídeo institucional sobre o PRONASSE 2. O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE, está voltando com foco na reabilitação e na prevenção. Não dá para assistir de braços cruzados crimes como feminicídio, por exemplo, baterem recorde. Por isso, o PRONASSE tem agora novos eixos temáticos. Fomento às políticas de enfrentamento e prevenção de violência contra as mulheres. Fomento às políticas de segurança pública com cidadania focada em territórios mais vulneráveis e com altos indicadores de violência. As políticas de cidadania com foco no trabalho e ensino formal e profissionalizante para presos e egressos. Apoio às vítimas da criminalidade. Combate ao racismo estrutural e todos os crimes daí derivados. E as ações práticas já começaram. São 34 milhões de reais investidos em 270 novas viaturas para a Patrulha Maria da Penha e delegacias especiais de atendimento às mulheres, que já estão sendo entregues aos estados. O Ministério da Justiça e Segurança Pública destinou também 344 milhões para a construção de 40 novas unidades da Casa da Mulher Brasileira. Editais de fomento a projetos como de prevenção de crimes contra mulheres e meninas, cuidado com saúde menstrual e capacitação profissional para pessoas privadas de liberdade. O PRONASSE está de volta para contribuir com a construção de um Brasil mais justo e seguro para todas e todos. Neste momento, para o uso da palavra, o senhor Rafa Rafuage, militante do Movimento Negro Nacional. É emocionante estar aqui, Lula, principalmente pela responsabilidade de portar a memória do que a gente viveu e das vidas que a gente salvou com o PRONASSE. Nos bairros Guajuviras, Matias Velho, na cidade de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul. Coordenadora Tamires, no dia 26 de junho de 2010, eu estava lá, juntamente com meu irmão, MV Bill, para dar vida ao estúdio de música popular da Casa das Juventudes, no Guajuviras, em estreita interface com os demais agentes e projetos do PRONASSE, como Mulheres da Paz, o Justiça Comunitária, a Agência da Boa Notícia, integradas a uma estratégia mais ampla de policiamento comunitário pela Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil, que fez do bairro, considerado
a Bagdá do estado do Rio Grande do Sul, com um infeliz recorde de 121 homicídios no ano de 2008, ministro Dino. Um território de paz, ou como diria meu mestre Sabotagem, um bom lugar, que alcançou 87% de diminuição da letalidade juvenil, que também saúdo aqui e parabenizo o ex-ministro Tarso Genro. Eu lembro de cada um, Lula, dos mais de 800 jovens que a gente atendeu e acolheu, construindo diversas oportunidades de inclusão social e produtiva, através, principalmente, da cinquentenária cultura hip-hop, que está se organizando no Brasil, através do estúdio de música, como a jovem Grasilis, ou o jovem de Play, que virou escritor e lançou esse livro, que é o livro da Geloteca. E eu vou deixar para a Biblioteca Nacional na sua mão, presidente Lula, depois. Assim como outros programas, executados por uma equipe revolucionária, com Eduardo Pazinato, Aline Kerber, Ricardo Balestreri, Neuza Pivato e tantos outros atores e atrizes que revolucionaram a partir do amor à vida, como tem a nossa guerreira Janja, amor à vida. E também todas as mulheres, da Frente Nacional das Mulheres pelo Hip Hop, que fizeram um grande encontro nesse final de semana passado, aqui em Brasília. E eu quero uma salva de palmas para elas. E com isso, Capelli, a gente diz, basta de violência contra a mulher. O Pronace, ele foi a política pública da minha vida, Lula. E uma das principais políticas públicas de segurança cidadã do século XXI, que garantiu o lugar de protagonismo à cultura hip-hop. E vê-lo renascer, depois de tanta violência, intolerância, negacionismo, racismo, transfobia, homofobia, feminicídios, discurso de ódio, fake news, opressão, nazismo, fascismo, Capelli, e que tu sabe muito bem, a gente se enche de esperança, para que nunca mais a gente encontre um jovem como o Ângelo, dentro do presídio central, por falta de política pública na quebrada. Na época do Pronace, o Ângelo tornou-se um dos melhores MCs de rap do bairro Guajuviras. E ele se tornou um grande referencial comunitário, um jovem negro vivo, Aniele, um jovem negro vivo. Mas nosso testemunho sobre o Pronace, ele também é de reconhecimento do compromisso que o governo Lula tem com a justiça e com a democracia. E principalmente de cada ministro e ministra que está aqui e suas equipes. Assim como o compromisso que teve Juarez Antônio dos Santos, que infelizmente não está aqui para ouvir esse discurso de gratidão. E ver que todo o seu incentivo, a mobilização, organização e luta coletiva como legado do primeiro Pronace, contribuiu para a criação do primeiro Museu da Cultura Hip Hop da América Latina, do qual eu convido todos vocês para o dia 9 de dezembro estarem em Porto Alegre, nessa inauguração. Por isso, por todas e todos que tombaram no caminho em luta, mas que a gente nunca vai deixar de honrá-los, quando eu disser Juarez, vocês dirão presente. Juarez! Presente. Marielle! Presente. Juarez é o meu pai. E amanhã faz 1 ano do seu falecimento. Mas eu tenho certeza que, como ele, milhares e milhares de brasileiros e brasileiras, assim como ele lá do céu também, ele está feliz porque o Pronace voltou. O hip-hop, como instrumento de transformação social, prevenção das violências e ferramenta potencial de empoderamento e engajamento cívico das juventudes periféricas, especialmente pretas e pretos, está à disposição, ministro Dino, coordenadora Tamires. Viva o Pronace! Agora, a senhora Marcela da Silva Moraes, soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, fará uso da palavra. Boa tarde a todos. Peço ao senhor presidente Lula
permissão para, em seu nome, saudar a todas as autoridades aqui presentes e a todas as demais pessoas que se encontram. Começo minha fala destacando o simbolismo dessa solenidade para a segurança pública do Distrito Federal, e, em especial, a todas as mulheres que compõem os nossos quadros. Sinto-me também muito honrada por ser escolhida para representar a Polícia Militar do Distrito Federal diante de tantas mulheres admiráveis. Dedico minha participação nesse evento a todas as mulheres da segurança pública do DF, que diariamente buscam igualdade, paz e ordem em nossa sociedade. Lutando bravamente, de forma incessante, 24 horas por dia e 7 dias por semana, sob risco incerto e sem nos esquecer que somos avós, mães, filhas e esposas. O fato de sermos mulheres não nos exime de nenhuma função, seja ela operacional, administrativa ou estratégica. Temos muito orgulho de podermos ser tantas, de ocupar diferentes espaços, mas sem e ainda o uso da inteligência da força, quando necessário. Importante destacar que a mulher na segurança pública tem papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa. Buscamos ser exemplo de respeito, valorização e igualdade de oportunidades, e principalmente de determinação para mulheres de todas as áreas. Me sinto honrada em estar aqui diante de tantas mulheres incríveis, nesta solenidade que marca o lançamento da nova fase de um programa tão necessário e relevante para a segurança pública do Brasil, e, em especial, por representar a Polícia Militar do Distrito Federal, instituição que aprendi a amar e que é, sem dúvida nenhuma, uma das mais profissionais e respeitadas do país. Por fim, agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui e reafirmo o compromisso das forças de segurança em seguir atuando de forma cada vez mais integrada aos demais órgãos do Distrito Federal, na missão de proteger e servir a sociedade de suas instituições democráticas. Obrigados a todos e a todas. Polícia Militar do Distrito Federal, muito mais que segurança. Orgulho de ser policial militar. Neste momento, o senhor presidente da República, o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e a ministra de Estado das Mulheres, Cida Gonçalves, realizarão a entrega das chaves das viaturas à governadora de Pernambuco, Raquel Lira, e à governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão. Neste momento, fará uso da palavra a senhora Tamires Sampaio, coordenadora do PRONASSE. Bom dia. Bom dia a todas, a todos e todos. Eu estou muito emocionada de estar aqui, por uma série de motivos. O PRONASSE é um programa que, para mim, como uma jovem mulher negra de periferia, transformam vidas como a minha, como a dos meus, das minhas famílias. Eu, como uma jovem que é formada em Direito, hoje advogada, mestre em Direito Político e Econômico, graças ao ProUni, graças à Bolsa da CAPES, graças às políticas públicas dos governos progressistas, do governo Lula. É um orgulho estar aqui hoje como a coordenadora de um programa, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, um programa que constrói políticas, fomenta políticas de segurança e que entende que a segurança pública ela se constrói com a garantia de direitos, com o combate à desigualdade,
é através da educação, do incentivo à cultura, esporte e lazer, é através da garantia de moradia digna para a população, é através da garantia de que as pessoas tenham acesso à alimentação saudável todos os dias que a gente constrói segurança pública. E é também através do fortalecimento das forças de segurança, da capacitação dos nossos profissionais, da garantia de equipamentos, né, como as viaturas, mas também de equipamentos para valorizar as delegacias, os batalhões, porque a segurança pública, ela também se constrói diariamente com os agentes de segurança que colocam a vida deles para salvar a população. Segurança pública, ela precisa ser aliada à garantia e à proteção da vida, e é esse o papel do PRONASSE. O PRONASSE, ele constrói uma noção de que é fortalecendo os agentes de segurança, fortalecendo os nossos equipamentos de segurança, mas também garantindo que a população tenha acesso à educação e à cultura, que a gente vai, de fato, garantir que os índices de violência, que os índices de criminalidade no nosso país vai diminuir. Então, os eixos foram apresentados, o nosso primeiro foco é o enfrentamento à violência contra a mulher, isso não é à toa, num país em que a cada 6 horas uma mulher é assassinada, em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, não dá para falar de democracia. O combate ao racismo estrutural é também um eixo central, porque um país em que a maioria de população negra, em que mais de 2/3 da nossa história foi marcado pela escravidão, é fundamental pautar a questão de raça na construção de políticas de segurança. Eu estou muito feliz de estar aqui, nesse plenário, com o presidente, com o ministro Flávio Dino. Muito obrigada por me proporcionar coordenar esse programa que transformou a vida. E eu estou feliz de, hoje, sendo uma beneficiária de política pública, poder coordenar um programa que vai transformar, através das políticas públicas, a vida de milhões de brasileiros também. É isso, o PRONASSE voltou. Fará uso da palavra agora a governadora do Estado de Pernambuco, Raquel Lira. Bom dia, caro presidente Lula, ministro Flávio Dino, governadora Celina, ministra Cida. Me permitam, em seus nomes, cumprimentar todos os que estão aqui, depoimentos lindos, emocionantes. Me coloco numa situação difícil de falar depois de vocês. Caro secretário nacional de Segurança, doutor Tadeu Alencar, meu respeito, meu carinho. Tive a oportunidade de ser sua liderada por 4 anos, como procuradora do Estado. Senhoras e senhores, deputados, deputadas, hoje a gente vive um dia importante para o Brasil. E eu venho de um estado no Nordeste brasileiro que, infelizmente, tem trazido números de campeões de coisas ruins. Campeão de feminicídio, líder de CVLI, um dos piores sistemas penitenciários do Brasil. E eu tenho a honra de, ao mesmo tempo, ser a primeira mulher governadora do nosso estado. Somos poucas. Eu, Celina, Fátima, 6 vice-governadoras, inclusive a de Pernambuco. E Fátima não pôde estar aqui porque ela está na luta do combate à violência. O crime organizado tomou conta dos nossos lugares. Não escolhe mais grandes capitais, pequenos estados ou grandes estados. Eu tive a oportunidade de, na minha vida, na minha trajetória de vida, viver muita coisa. E ouvir muita coisa. E vi algumas coisas que eu gostaria de trazer aqui. Eu vi o depoimento de uma mulher, enquanto prefeita de Caruaru, da minha cidade, uma mulher de periferia, de zona rural, vítima de violência doméstica, que todo dia sofria essa violência. E ela, presidente Lula, dizia que a coragem dela de sair de casa terminava quando ela abria a porta da casa dela, do sítio da zona rural, via a porteira escura, a coragem dela terminava naquela porteira. Voltava para casa e se submetia aos ciclos de violência que ela sempre viveu. Eu vi a morte de um amigo, policial militar da reserva aposentado, que trabalhava comigo há mais de 10 anos, podando a árvore de casa,
5 horas da tarde de uma sexta-feira. Uma bala perdida levou a vida dele. Eu vi a morte da menina Heloísa, praia de Porto de Galinhas fechada, 4º maior destino turístico do Brasil, 6 anos de idade, comunidade de Salinas, mais uma bala perdida levou um sonho. E o que fazer diante de tudo isso? Certamente, não é somente com repressão qualificada que precisa existir. As nossas forças operacionais de polícia precisam estar fortalecidas, sistema de inteligência colocado, organização e integração do sistema integrado de policiamento e de segurança pública, da federal até a Guarda Municipal, todos trabalhando juntos no mesmo sentido. Olhar para a violência e combate à violência doméstica, familiar, a morte que tem rosto dos jovens negros de periferia. E, ao mesmo tempo, repressão qualificada, mas sem prevenção social, a gente não consegue caminhar. Eu fui prefeita de uma cidade que foi a 3ª cidade mais violenta do Brasil no ano de 2017. E eu sei que com trabalho integrado é possível mudar a realidade, olhar para o urbanismo social, para a prevenção social, para a qualificação profissional, para as escolas que acolhem as crianças, lhe dar um novo sonho, mas tem capacidade de trazer as suas famílias para se embalar nesse novo sonho. Não é fácil. É mais fácil armar um cidadão. É mais fácil as políticas e o discurso fácil, em vez do enfrentamento daquilo que é estrutural. É difícil fazer diferente. E por isso, neste momento de hoje, eu quero aqui uma saudação pelo renascimento de uma política pública tão importante que vi poder ser realidade quando secretária de Criança e Juventude do meu estado, poder hoje voltar a ser realidade do nosso país. Participarei de todos os editais, já pedi ao ministro Flávio Dino para me avisar para eu não perder, cochilar, de que Estado pobre tem a obrigação de ser diligente, os melhores projetos, a melhor política pública, eficiência no uso e no gasto do dinheiro tão suado do povo brasileiro e do povo pernambucano. Serei mais uma soldada a estar trabalhando para que novos ciclos de violência possam ser estancados dentro dos presídios, dentro das fundações de atendimento socioeducativo, dentro das periferias e zonas rurais dos nossos municípios. Que Deus nos abençoe nessa caminhada e que ela seja longa, mas possa salvar tanta gente, tantas vidas que hoje não têm sonhos, mas terão. Muito obrigada. Com a palavra, o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Desejo, em primeiro lugar, agradecer muito ao senhor presidente da República, assim a todos os nossos companheiros e companheiras de equipe, aqueles do parlamento, a quem saúdo na pessoa da senadora Leila, nossa companheira, e homenagear também a deputada Natália Bonavides e, na pessoa delas, cumprimentar todos os colegas de parlamento. Homenagear todos aqueles que compõem a mesa, as senhoras governadoras, e dizer que esse momento é possível por um trabalho coletivo. E destaco muito especialmente o papel do secretário nacional de Segurança Pública, o deputado Tadeu Alencar. Muito obrigado, Tadeu, a toda a equipe da Secretaria Nacional de Segurança Pública. E, claro, a essa mulher extraordinária que encanta a nossa equipe com a sua firmeza e com sua elevada capacidade, a nossa companheira Tamires Sampaio, que coordena o PRONAS. O presidente Lula acha que foi ele que descobriu os talentos da Tamires, mas eu o ultrapassei na medida em que a convidei para ser a coordenadora do PRONAS, de modo que agora, presidente, eu que sou o caçador de talentos que descobriu a Tamires, o senhor ficou em segundo lugar. Quero homenagear e agradecer muito a presença aqui de todos aqueles que fazem a segurança pública no Brasil. Secretários de segurança, secretárias de segurança, comandantes das polícias, delegados,
pedir uma salva de palmas àqueles que fazem as polícias no nosso país, porque eles merecem o nosso reconhecimento. Vocês me perdoem não mencionar todas as nossas categorias, porque elas são muitas, mas se sintam todos cumprimentados, policiais penais, peritos, etc., escrivães, agentes, investigadores. A nossa comunidade é muito ampla. E quero, finalmente, nessa introdução, homenagear uma pessoa sempre presente quando se fala de Pronace, o meu professor, o meu amigo, querido ministro Tasso Fernando Genro, a quem também peço uma salva de palmas. Presidente, a sua equipe na segurança pública está mobilizada permanentemente porque as nossas crises duram 24 horas. Às 1h40 dessa madrugada, eu estava ao telefone com a governadora Fátima, porque chegava o primeiro contingente da Força Nacional, e ontem nós quebramos o recorde. A governadora Fátima pediu à Força Nacional às 2h30, formalizou às 4h da tarde, às 10h da noite a Força Nacional já chegava em Natal, mostrando o nosso compromisso de ajudar os estados, os municípios, numa verdadeira política federativa. Nós temos feito também escutas, ouvindo muito. Quem ouve mais, erra menos. E, por isso, o secretário Tadeu, a Tamires, foram ao Vale do Javari, homenagear Dom Philips e Bruno Pereira, e nós, a partir dessa visita, presidente, com a sua autorização, estamos deslocando a base fluvial da Polícia Federal, e ela vai ficar em Atalaia do Norte, no Vale do Javari, para dizer que nunca mais a Amazônia vai ser terra de violência, de desigualdade, de opressão e de exploração. Eu estive, não sei se outro ministro já teve, mas eu vou contar para os meus netos que eu fui no dia 14, em que mencionamos e homenageamos os 5 anos do brutal assassinato de Marielle. Eu estava no Complexo da Maré. E lá fizemos uma reunião extraordinária. Ouvimos, colhemos documentos, convidei as companheiras para estar aqui, presidente, porque o Pronace é a junção e a solução de um antigo problema que nós tínhamos na cabeça. Nós da esquerda, que eu digo. Segurança é polícia ou segurança é social? E nós, com o Pronace, resolvemos, dialeticamente, eu diria, essa aparente contradição. É claro que as duas coisas ao mesmo tempo. E uma não vive sem a outra. E por isso eu estive lá, e por isso voltarei, por isso que eu vou no Salgueiro, por isso que nós temos o compromisso de construir a política de segurança com a luta social, com o movimento cultural, com o movimento do esporte. Presidente, a nossa equipe tem feito o máximo para cuidar do desarmamento, do controle responsável de armas da população. Nós vamos, nesse mês, concluir o recadastramento. Nós temos aproximadamente 60% de armas recadastradas. E aqueles que insistirem em querer transformar o Brasil numa sociedade de ódio, encontrarão a resposta da lei. No sentido de que, obviamente, as armas não podem ser objeto de banalização, porque, diferente de uma mitologia ideológica, não foi a proliferação de armas que levou à diminuição de taxas de homicídio, porque ela já vinha caindo antes do liberou geral de armas. E nós temos também a comprovação científica de que locais que se armaram mais, os homicídios caíram menos. Então, é o contrário, na verdade, do que uma ideologia extremista procura propugnar. Nós estamos trabalhando em temas fundamentais, como o combate ao ouro ilegal. Anos e anos de instituição do garimpo ilegal na Amazônia brasileira. E esta estratégia de enfrentamento que nós fazemos da criminalidade olha para o fundamental.
Há quem pense que combater o garimpo ilegal é combater os garimpeiros. Não! Combater o garimpo ilegal é, sobretudo, combater a ausência de lei, combater quem financia e quem lava o dinheiro e nunca botou o pé em Roraima. Nós temos hoje mais de 70 milhões de reais bloqueados de recursos que financiavam o garimpo ilegal. E por que não foi feito antes? Porque havia cumplicidade, porque havia conivência, porque, infelizmente, há um pequeno segmento da política brasileira que representa práticas criminosas. E nós estamos corrigindo isto nesse momento. Senhor presidente, o senhor viu que a governadora Celina, governadora em exercício do DF, e a governadora Raquel estão muito sorridentes. É porque o senhor liberou 2 bilhões de reais para os estados, para a segurança pública, e elas duas, junto com a Fátima e junto com outros colegas governadores, me disseram: Flávio, o dinheiro do fundo a gente ouve falar, mas não consegue botar a mão nele. E aí eu expus a Vossa Excelência, presidente, esse tema, o senhor autorizou e nós editamos uma portaria que simplifica os repasses do fundo. Nós temos 2 bilhões de reais já liberados para os estados, acabando com aquela história de plano de aplicação que vai, plano de aplicação que vem e que vai e que volta, que ninguém sabe, ninguém viu. Ainda tem mais 1 bilhão nesse ano. Portanto, só nesse ano o senhor vai completar 3 bilhões de reais liberados no âmbito do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados. Finalmente, senhor presidente, nós estamos hoje lançando o PRONASSE. Lançando o PRONASSE com 5 eixos, quais sejam: o primeiro, combate à violência contra as mulheres, redução da taxa de feminicídio. Segundo lugar, combate ao racismo estrutural, pelos indicadores que hoje eu e Tamires publicamos em um artigo na imprensa brasileira. Terceiro lugar, apoio às vítimas de violência. Quarto lugar, políticas para presos, pessoas privadas de liberdade e egressos, porque há, paradoxalmente, a situação em que a pessoa é solta e piora de vida. E, por isso, nós precisamos fazer com que haja uma política pública organizada, como a Lei de Execução Penal manda. E o quinto eixo, a atuação nos territórios, como foi aqui mencionado, nos territórios da paz, de cidadania. Nós temos experiências muito vitoriosas no Brasil, com o PRONASSE, com o Compaz em Pernambuco, a Usina da Paz no Pará, os CELS em São Paulo e outros tantos equipamentos que o seu governo vai liberar, porque o ministro Rui não sabe, mas o senhor vai mandar ele arrumar um monte de dinheiro para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que a Haddad não nos escute. É isso, né, Rui? Estamos juntos. Ganhamos 2-1. E, finalmente, presidente, nós estamos hoje iniciando as ações práticas. Nós vamos entregar nesse ano 500 viaturas. Nós estamos entregando 270 para Patrulhas Maria da Penha e para Delegacias da Mulher. Esse é um sinal. O Parlamento já votou muitas leis importantes, uma recentemente agora, no 8 de março, de fortalecimento das Patrulhas Maria da Penha. E nós queremos que elas virem uma prática nacional, porque elas permitem que as medidas protetivas saiam do papel. Elas dão eficácia maior à Lei Maria da Penha. E, por isso, nós estamos com esse programa. Essa parte não precisa de dinheiro, Rui, eu já tenho, que é para pagar 270 e mais 230 viaturas. A ministra Cida, junto comigo, vamos entregar 40 casas da mulher, para que as senhoras e os senhores saibam, hoje nós temos 7 casas da mulher. Portanto, o senhor presidente da República vai entregar praticamente 5 vezes mais casas da mulher, que são espaços de integração do Estado com a sociedade civil para combater a violência, especialmente contra as mulheres. Nós vamos, esse ano, presidente, fazer 100 mil bolsas de formação para policiais e guardas municipais. E nós aumentamos o valor da bolsa. O senhor aumentou, embora eu esteja lhe dizendo agora, mas não se preocupe, era R$ 400, nós aumentamos para R$ 900 o valor da bolsa. Uma salva de palmas para o presidente Lula por essa decisão.
Senhoras e senhores, segurança pública é algo social. Segurança pública não é apenas lei e ordem democrática. Segurança pública é uma política social. Quem perde um celular, quem tem um celular furtado e roubado, dependendo da sua faixa de renda, tem um dano maior ou menor. Um cidadão de classe média alta que tem um celular roubado ou furtado, vai no outro dia, bloqueia, vai lá e compra outro. Um porteiro, um diarista, um trabalhador da construção civil, um estudante, tem uma perda quase que irreparável. Um trabalhador da construção civil que tem uma bicicleta furtada, não é a mesma coisa que uma pessoa que usa a bicicleta uma vez por ano para fazer atividade física, falo de mim mesmo, como dá para notar. É claro, portanto, que nós temos que compreender que fazer segurança pública é cuidar dos mais pobres. E nós, da esquerda brasileira, às vezes, temos dificuldade de entender e de praticar isso. E eu gosto de falar sobre a esquerda brasileira, porque falo de mim mesmo. Eu tenho autoridade e legitimidade por 40 anos de militância política, embora não pareça. 40 anos de militância política me permitem estar aqui para dizer, senhor presidente, que o lançamento do PRONASSE também é um reposicionamento nosso na relação com a segurança pública e na relação com os mais pobres. Porque os mais pobres precisam do Estado, precisam da lei, precisam da segurança pública. Segurança pública não é um tema da direita. Segurança pública não é um tema dos mais ricos. O que nós não fazemos é demagogia. O que nós não fazemos é violência simbólica. O que nós não fazemos é captação de votos com terror. O medo é um dos traços do fascismo. Nós somos profetas da esperança, nós somos construtores da paz. Viva o PRONASSE! Neste momento, o senhor presidente da República assina decreto que regulamenta a lei número 11.530, de 24 de outubro de 2007, para estabelecer eixos para a execução do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASSE, no biênio 2023-2024 e dispõe sobre a Bolsa Formação. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Querido companheiro Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, companheiro Luiz Marinho, ministro do Estado, Trabalho e Emprego, nossa querida ministra da Saúde, Nízia Trindade, nossa querida ministra do Turismo, Daniela Carneiro, nosso querido ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, companheiro Márcio Macedo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, minha querida governadora do Estado de Pernambuco, Raquel Lira, querida companheira governadora do Estado, de Brasília, Celina Leão, querida Tamires, querida Marcela da Silva,
Essa soldada que foi apresentada aqui, ela foi vítima do 8 de janeiro. Ela foi agredida tentando manter a ordem no chefe de Portugal. Bem, companheiros e companheiras, quando eu fui convidar o companheiro Flávio Dino para ser ministro da Justiça, a primeira coisa que eu disse ao Flávio Dino era que era preciso a gente retomar o PRONAF. Eu tinha participado da criação do PRONAF com o companheiro Tarso Genro, e eu sempre achei que duas coisas que nós fizemos no meu governo passado foram coisas muito importantes. Uma era o Mais Alimentos, que foi o território da cidadania, que foi a coisa mais bem estruturada que eu vi do ponto de vista de políticas públicas. Que, se Deus quiser, a gente vai retomar tanto o Mais Alimento quanto o território da cidadania. A segunda coisa foi o PRONAF. Eu tive a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro com o Tarso, de ir a Pernambuco, fazer lançamento do PRONAF, e eu nunca consegui entender por que o PRONAF acabou. Eu nunca consegui entender, porque o PRONAF não era um projeto de segurança pública apenas. O PRONAF não era um projeto que pensava na segurança pública pensando só na polícia. Na verdade, a gente pensava no papel do Estado. O que o Estado pode fazer? Primeiro, para evitar menos polícia. Porque quanto mais polícia você necessita, significa que menos Estado você tem, sabe, na periferia, você tem nas cidades pequenas, você tem nos lugares em que a polícia poderia estar, e o Estado deveria estar presente. O Estado está presente com saúde, o Estado está presente com educação, o Estado está presente com cultura, o Estado está presente com lazer, o Estado está presente com tudo aquilo que a sociedade precisa para viver bem. E se as pessoas quiserem conhecer, as pessoas querem conhecer um bairro de classe média em qualquer cidade do Brasil e depois conhecer uma periferia para as pessoas saberem do que eu estou falando, da ausência do Estado. Muitas vezes o Estado só está presente na periferia com a polícia. E não está presente para resolver, está presente muitas vezes para bater. Porque muitas vezes, dependendo do bairro, não se pergunta o que está acontecendo. Tenta resolver da forma mais bruta possível, e isso acontece em quase toda a periferia do país. Portanto, criar uma polícia nova, mesmo aproveitando os atuais policiais e formando ele para que ele tenha mais acesso à inteligência, para que ele seja um profissional mais qualificado, vai, obviamente, que ajudar a gente não ter a noção de que o problema e a solução é só prender o cidadão. Acho que mais importante do que prender o cidadão é a gente saber o que esse cidadão vai fazer quando ele estiver preso e o que ele vai fazer quando ele for solto. Porque se ele não tiver chance quando estiver lá dentro, ninguém prende ninguém para sofrer. A expectativa da prisão é na tentativa de você recuperar um ser humano para a sociedade. Quando você prende um jovem de 18, 19 anos e tranca ele numa cela com mais 10, 12, 15, 20 presidiários, qual é a chance que você está dando para esse jovem? Se um jovem ou uma jovem com 18 anos não for dada a ela a possibilidade dela ter esperança de recuperar e de voltar a ser uma pessoa em convivência social digna de respeito, esse menino vai sair da cadeia pior do que ele entrou, mais nervoso, talvez mais bandido do que ele tentar. Porque ele entrou um inocente, ou seja, uma vítima de um delito que muitas vezes não tinha clareza porque estava cometendo aquilo, e vai sair, quem sabe, um ser humano violento.
E o Pronace despertava isso. Eu tive o prazer de conviver com as Mães da Paz, que foi criado. Era a perspectiva de você pegar um jovem e colocar numa casa de recuperação, onde ele pudesse aprender uma profissão, ele pudesse se formar, e tinha acompanhante, porque era muito importante que a gente envolvesse a mãe no processo de recuperação do filho, que ela não ficasse muito distante. E eu fico feliz, companheiro Flávio Dino, quando você recupera esse programa. Eu fico feliz porque a gente passa para a sociedade a ideia de que o papel do Estado é o de cuidar das pessoas. Cuidar antes das pessoas cometerem qualquer delito, mas também cuidar depois que a pessoa cometer, na perspectiva de fazer essa pessoa voltar a ter uma convivência social tranquila na sociedade brasileira. E, sobretudo, cuidar das mulheres. Eu sempre que eu posso, Flávio, eu conto a história da minha mãe. Porque, de vez em quando, a gente ouve, teoricamente, as pessoas explicarem que muitas mulheres são vítimas de violência porque elas não conseguem se separar da pessoa que pratica violência com ela, porque ela precisa de ter onde morar, porque ela precisa de ter onde comer. Pois eu vou contar uma coisa para vocês. A dona Lindu tinha 8 filhos, todos menores. E a minha mãe teve coragem. Num dia de semana, numa segunda-feira, pegar os 8 filhos, sair de casa. Ninguém trabalhava na época e ela nunca mais voltou para casa. Apesar do meu pai implorar, levar os irmãos dele para tentar dizer para ela que ele ia ser melhor, que ele ia mudar, ela nunca mais voltou para dentro de casa. Um filho trabalhava vendendo carvão, o outro trabalhava vendendo sardinha, eu trabalhava vendendo laranja, amendoim. Ou seja, a verdade é que aquela mulher, analfabeta, teve a coragem de romper com o seu agressor e nunca mais voltou para dentro de casa e criou 8 filhos. O que a Lei Maria da Penha, o que o Pronace vai fazer, o que o Ministério da Mulher pode fazer, o que o Ministério da Igualdade Racial pode fazer, essa quantidade de ministério que nós criamos para tentar mostrar que o problema do Brasil não é excesso de ministério, o problema do Brasil é falta de ministério para cuidar das coisas específicas e da diversidade desse país. O que a gente vai fazer é tentar dar cidadania para as pessoas, fazer as pessoas andarem de cabeça erguida, não aceitar que seja normal uma mulher ser agredida, não apenas dentro de casa, porque se pensa que é só o pobre que é agredido, e é mentira. Dentro da classe média tem muita agressão e muitas vezes ela fica mais escondida do que a agressão que existe no meio do povo pobre, que tem mais coragem de denunciar. Eu espero que o Pronace, espero que você, Tamires, espero que os companheiros do Ministério da Justiça consigam levar a cabo essa proeza de fazer os governantes compreenderem que a sociedade não está precisando só de mais polícia, a sociedade está precisando de mais Estado. Que o Estado interfira nas condições de vida das pessoas, na qualidade da educação, na qualidade do transporte, na qualidade da saúde, na qualidade da rua que as pessoas moram, na coleta de esgoto, no tratamento de esgoto, na qualidade da água que as pessoas bebem. Ou seja, tudo isso influencia no comportamento de um ser humano. E é isso que o Estado tem que fazer. Se o Estado nunca foi num lugar, nunca atendeu aquele lugar. Eu vou contar uma história. Um dia eu estava no Rio de Janeiro, num comício, com um senador que já tinha quase 80 anos de idade. E uma pessoa que tinha me dito: ô Lula, eu já fui tudo na vida. Eu já fui tudo que você possa imaginar de cargos públicos. Eu não sabia que no Rio de Janeiro tinha tanto pobre, tanta favela. Ora, se o cara não sabia que no Rio de Janeiro tinha favela e tinha pobre, ele certamente não sabe que existe nenhum Estado, porque o Rio de Janeiro é a cara pública mais forte das favelas do Rio de Janeiro, porque lá, além do favelado ser favelado,
ele vira um artista, ele participa da vida cultural, ele participa de muitas coisas na vida da cidade, e todo mundo conhece o Rio de Janeiro, não só pela beleza do Rio, mas também pela qualidade e pela quantidade dos favelados que moram no Rio de Janeiro. Porque tem muita qualidade, tem muita cultura e tem muita luta para melhorar a vida deles. E um senador disse que não sabia. E eu posso dizer para vocês que tem muitos políticos que não sabem. Tem muitos políticos que não percebem que perto da casa dele tem uma criança dormindo sem ter tomado um copo de leite. Tem muito político que não sabe que muita gente passa a hora do almoço sem almoçar, a hora da janta sem jantar. Porque muitas vezes as pessoas têm vergonha de reclamar que estão com fome. E a fome só dói dentro de quem está com fome. Quem não sente não sabe que ela existe. Esse tipo de político também que nós precisamos mudar para que o Brasil possa ser melhor compreendido. Né? Se as pessoas lessem um pouco o nosso famoso escritor do Rio de Janeiro, vice-governador do Brizola, o Darcy Ribeiro, naquele livro O Povo Brasileiro, possivelmente as pessoas conhecessem melhor quem somos nós. E aí as pessoas passassem a compreender, sabe, que o mundo não é apenas aquele mundo que a gente vive, de gente bonita, bem vestida, todo mundo mais ou menos com um pouco de obesidade, aqui ninguém está com excesso de magreza, a não ser o nosso poeta, o restante está tudo com um pouco de obesidade, que também é uma doença, que nós precisamos cuidar. A nossa médica, ministra da Saúde, sabe perfeitamente bem que a obesidade causa tanto mal quanto, sabe, a fome. E por isso que o Flávio Dino está andando de bicicleta, porque ele sabe que isso vai precisar, sabe, que o Estado cuide com muito carinho desse mal. Então, eu queria dizer para você, Flávio Dino, que se depender da vontade do presidente da República, não faltará os recursos necessários para que a gente possa implantar o PRONAF na sua plenitude. O que nós precisamos é fazer com que os outros governadores de Estado conheçam o sucesso do que acontece em Belém. Conheçam o sucesso do que, sabe, aconteceu em Pernambuco, que também, nos primeiros dias, diminuiu muita violência em Pernambuco, quando foi lançado o PRONAF. E conhecer a experiência de outros estados, para que a gente possa colocar em prática e mudar. Mudar não é soldado mal remunerado, que mal e porcamente ganha para comer, que vai resolver o problema da violência nesse país. Até porque ele sai de casa deixando a mulher com fome, o filho com fome, ele sai até violento. Ou seja, nós chegamos a ponto de, no Rio de Janeiro, ter um tempo que o soldado não tinha coragem de ir para casa com a farda. Ele tirava a roupa, deixava a roupa no quartel, porque ele não queria que o povo soubesse que ele morava lá de medo. Então, num país em que o povo tem medo da polícia, ou melhor, a polícia tem medo do povo, e o povo tem medo da polícia, porque o povo não vê, em muitos lugares do Brasil, a polícia como uma coisa para lhe dar proteção. Em muitos lugares periféricos, o povo vê a polícia como uma coisa agressora da sociedade. Então, nós precisamos mudar, e eu acho que o PRONAF pode mudar, sobretudo com formação. Formar o maior número possível de soldados para que eles aprendam, sabe, ter um comportamento mais adequado, mais civilizado no trato com o ser humano. Vira e mexe, a gente está vendo as agressões pela televisão, e hoje, com a internet, ninguém consegue esconder mais nada de ninguém. Mais nada, sabe? Hoje, quem praticar violência vai aparecer em alguma rede que não tem nada de rede social, porque também precisa mudar o nome. Isso é rede digital. E uma grande parte do mal. Num país em que você tinha um presidente da República que era campeão de mentira, que era campeão de fake news, e que ainda continua hoje utilizando essa rede digital para pregar o mal, para contar mentiras, para contar inverdades. Ou seja, nós não vamos conseguir melhorar se o Estado não tiver um papel importante. Eu queria que vocês ajudassem, porque o PRONAF é a expectativa que eu tenho de que a gente pode mudar a cara da segurança pública brasileira nos próximos anos, e mudando a cara da segurança pública,
a gente vai ter que mudar a cara do Estado. O Estado brasileiro não pode continuar omisso aos problemas da sociedade. O Estado brasileiro precisa cuidar, por isso nós vamos investir na escola integral, tempo integral, para que o jovem esteja mais seguro dentro de uma escola do que brincando numa rua que ele não tem segurança nenhuma. Nós vamos ter que fazer muito programa, Cida, para educar os homens de que mulher não foi feita para apanhar, sabe? E esse cidadão que bate tem que ser punido severamente, porque ele tem que aprender, sabe, que a mulher não é uma coisa qualquer que ele pode bater. E, sobretudo, nós temos que trabalhar muito na perspectiva de salvar a periferia desse país. A periferia que está grande parte da nossa juventude, grande parte, quem sabe, das pessoas com potencial cultural extraordinário, com potencial profissional extraordinário, que não têm condições de sobreviver porque são pegos de surpresa por uma bala perdida ou são pegos por uma ocupação policial, que às vezes aparece 20, 30 mortos, sabe? Sem sequer as pessoas terem o direito de ser julgadas. Esses dias eu estava conversando com o ministro Silvio Almeida. Eu falei, Silvio, eu acho que era importante você pegar, sabe, a Defensoria Pública e juntar um grupo de advogados e vocês começaram a visitar todas as delegacias brasileiras para a gente ver quanta gente que está presa sem nunca ter sido ouvida por um advogado, sem nunca ter sido visitada por um juiz. Ou seja, as pessoas são presas e são confinadas. Quando você é famoso, que você vai preso, aparecem 30 advogados. Você nem pede, aparece. Agora, quando você é pobre, negro e mora numa periferia, você vai preso, fica 1 ano na cadeia. Se a família não for tinhosa, não for briguenta, sabe, não estiver gritando todo dia, não vai receber nenhum advogado para fazer a tua defesa. E isso é que nós precisamos mudar também, porque nós queremos a cadeia que ela esteja cheia de gente que cometeu crime, mas não queremos a cadeia cheia de gente inocente como nós temos hoje no país. No Rio de Janeiro, em São Paulo, em qualquer país, tem muitos adolescentes que já estão há 1 ano presos e que nunca foi ninguém para tentar saber por que ele foi preso ou tentar tirá-lo. Isso só vai mudar, Flávio, um programa como o PRONAF. Por isso, eu espero que a tua criatividade, a criatividade da Tamires, do teu secretário de Segurança Pública, ou seja, que todo mundo tenha em mente. O que nós precisamos é mudar o papel do Estado brasileiro para que a gente possa salvar mais vida nesse país. Parabéns, Flávio Dino, parabéns, Tamires, e parabéns a todos vocês que colaboraram para que nós pudéssemos hoje chegar a esse ato público. Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todas e todos que aguardem a saída do senhor presidente da República.